o maior escândalo e fraude financeira do Brasil, ou fraude envolvendo um banco do sistema financeiro, e está concorrendo para ser um dos maiores escândalos políticos da história da república. Será que vai ser maior que Lava Jato, Petrolão? Olha, é possível. Quando vão prender o Vorcaro e o resto da tropa? Roubam na cara dura e não acontece nada. Pois é, esse é o assunto do momento e tem muita coisa ainda para ser revelada. É um escândalo gigantesco. Já é possivelmente, se não, dos maiores, o maior escândalo e fraude financeira do Brasil, ou fraude envolvendo um banco do sistema financeiro, e está concorrendo para ser um dos maiores escândalos políticos da história da república. Será que vai ser maior que Lava Jato, Petrolão? Olha, é possível, tá nessa liga, é nesse nível a coisa. E como é um assunto delicado, por todo mundo que está sendo implicado no caso, eu preciso tomar bastante cuidado com as palavras, porque vocês sabem que nós vivemos numa democracia pujante. Então, eu vou até trazer aqui as notícias mais recentes do caso, e parece que quando a gente acha que a coisa não pode feder mais, ela fede mais, e pior que tá, não fica, e acaba ficando. Mas vamos entender um pouco até o esquema, porque o Banco Central acabou de liquidar a corretora, a DTVM, que era antes a Reag, o nome mudou para CBSF da TVM, que era a Reag, e aí com isso a gente também consegue entender mais da própria rota do dinheiro e como o esquema foi perpetrado. Então deixa eu ler aqui rapidinho a notícia, depois eu vou explicar, sem entrar em tantos detalhes aqui lendo a notícia, mas vamos lá aqui, ó. O Banco Central decreta a liquidação da CBSF, é hoje que eu tô gravando, é 15 de janeiro, ex-Reag envolvida com o Banco Master e suspeita de elo com crime organizado. Então aqui o Banco Central decretou a liquidação da CBSF, que é a nova denominação social da Reag. O ato foi assinado pelo presidente do BC, o Galípolo, e ocorre após diversas apurações de envolvimento da instituição financeira com atividades ilícitas, incluindo fraude no Banco Master. A empresa primeiro apareceu no foco das apurações no âmbito da Operação Carbono Oculto, que investiga o envolvimento de fundos administrados pela Reag e vinculações com o crime organizado. E aqui o BC afirmando que a decretação foi dada por conta de graves violações às normas que regem as atividades das instituições integrantes do sistema financeiro nacional. E aí, só para explicar, ó, então no relatório que subsidiou a liquidação, o valor apurou que a autoridade monetária encontrou operações atípicas e sem fundamentação econômica conduzidas pelo Master entre os anos de 23 e 24, com violação às normas legais e estatutárias pelos fundos administrados pela Reag. O BC também destaca que o quadro se agravou com a sobrevalorização de cotas desses fundos a partir de precificação não comprovada de carteiras de ativos ilíquidos. Também foi citada a atuação imprópria das áreas de compliance e auditoria interna, permitindo a atuação disfuncional do administrador dos fundos envolvidos. Aqui, ó, de acordo com o órgão, a empresa, que a Reag, pode ter atuado como um veículo facilitador de ilícitos. E aí, eu vou mostrar um pouco aqui tem uma reportagem da TV Globo mostrando um infográfico com um esquema, que foi realizado, mas o que chama atenção é, mais uma vez, é a quantidade de pessoas envolvidas no caso e cada vez mais. E como agora, com as notícias sendo divulgadas pelo Banco Central e pela Polícia Federal, a gente vai entendendo melhor a dimensão dessa fraude e como conseguiram inflar o balanço do Master pelo lado do ativo e que permitiu que ele sobrevivesse por tanto tempo sem levantar tantas suspeitas por algum tempo, até que o esquema se revelou insustentável e a fraude era gritante. Então aqui tem o esquema, e eu vou explicar o que está aqui na tela. Então, os investidores, credores, compravam o CDB do Master, então o Master conseguia captar recursos, com esses recursos emprestava para outras empresas, ou comprava ações ou cotas de fundos de investimentos. Muitas dessas empresas para as quais ele emprestou, empresas de fachada e em dificuldades financeiras, e aí nas notícias também aqui na acusação da PF citam, são 36 empresas possíveis, é bastante coisa, e mais de 11 bilhões de reais de empréstimos suspeitos. Essas empresas aplicavam em fundos de fachada que compravam ativos de baixa qualidade ou ilíquidos ou de
valor econômico também duvidoso e que eram super avaliados com a ajuda de administradoras como a Reag, e o Banco Master também era cotista nesses fundos, portanto conseguia mostrar que tinha investido em fundos de altíssima qualidade e assim inflava o lado do ativo e mostrava que o banco ele era solvente. Captou uma série de recursos, emprestava para outras empresas, investia em fundos, então tinha ali do lado do ativo um banco que parecia estar tranquilo, sem maiores problemas. Só que desde muito tempo chamava atenção como esses investimentos não tinha muito detalhamento. E eu falei sobre isso num vídeo lá atrás, sem me aprofundar tanto no caso, e como analisando um balanço do banco, você entende como ele capta, quais são as suas obrigações, então como é que para quem ele deve, você entende para onde ele está aplicando os recursos, então lado do ativo, quem ele está financiando, e aí você analisa o balanço do banco, não tem muita clareza de onde está financiando. Então são ativos ou fundos de difícil entendimento, para dizer o mínimo, e agora a gente sabe por que era de difícil entendimento, porque era uma fraude gigantesca. Mas fruto dessa operação toda agora e que também está gerando muita crítica e com razão do que aconteceu, porque a Polícia Federal fez essa busca e apreensão, essa força-tarefa gigantesca, prendeu mais algumas pessoas, apreendeu muitos materiais, documentos, telefones celulares, e o Supremo, Dias Toffoli, exigiu que a PF lacrasse todas essas provas e enviasse elas para a custódia do Supremo. E aí, como diz aqui na notícia, o diretor-geral da Polícia Federal diz a Toffoli que provas lacradas inviabilizam o andamento da investigação do caso Master. O diretor-geral disse ao ministro, Dias Toffoli, que a falta de acesso aos bens e materiais colhidos durante a segunda fase da Operação Compliance Zero pode inviabilizar o andamento das investigações, que apuram uma fraude no banco Master. Toffoli determinou que as provas fossem lacradas e ficassem sob a custódia do seu gabinete. Segundo a corporação, embora seja compreensível para controle judicial, a prática impede que a PF explore as chamadas, entre aspas, horas de ouro, correspondentes ao período imediatamente posterior ao recolhimento das provas, em que é importante para evitar o apagamento automático dos dados por meio de mecanismos de proteção. Então, lendo essa manchete aqui, então, o receio da PF é que isso pode inviabilizar o andamento da investigação do caso, os mais críticos diriam que esse é justamente o objetivo. Mas eu jamais falaria isso, mas é o que tem circulado aí pela, internet. Então, esse caso está longe de ser encerrado, ouviremos bastante ainda sobre o Master e sigamos aguardando e só posso esperar que a justiça de verdade seja feita, que os investigados sejam investigados, os acusados envolvidos sejam investigados e quem for culpado que pague pelos seus crimes. É só isso que a gente pode esperar, torcer e cobrar todas as instâncias e todos os poderes para que eles defendam de fato a Constituição e sigam os seus deveres, cumpram com os seus deveres.